a gente... Nesse terceiro take da Jornada da Relíquia, nós vamos falar de som. A verdade é que o som é uma das frentes mais subestimadas quando se trata de produção cinematográfica independente. Em muitos casos acontece que a gente pensa muito a fotografia, a arte, o elenco, a direção ao longo da pré-produção, e quando chega na produção, a gente simplesmente chama alguém de som, a pessoa vai lá, grava do jeito que dá, e depois que se virem o pessoal da pós-produção para resolver o problema do som. E eu não preciso nem dizer que isso é péssimo. Nesse sentido, a melhor coisa que você pode fazer é começar a pensar o som lá no começo. Lá quando o seu roteiro tá pronto e você vai começar a fazer o storyboard. Isso é ótimo, porque enquanto você tá pensando os planos com seu diretor de fotografia, o diretor de som vai estar pensando em como fazer a abordagem sonora desses mesmos planos. Então, ele vai ver um plano muito aberto, ele vai pensar em como posicionar os microfones ali. Ele vai ver uma cena que é mais íntima, que você precisa de mais detalhes, mais texturas sonoras, ele vai pensar nos tipos de microfone que vão ser necessários para colocar ali. Então, se por exemplo, nessa cena mais íntima eu quero sentir uma pele na outra, ou eu quero sentir a movimentação das roupas do personagem, eu vou precisar de um tipo específico de microfone. E são vários tipos. Você tem microfones que pegam toda a ambiência, tem microfones que são super direcionados, que vão pegar só aquilo para onde eles apontam, ou enfim, ambiências maiores. Então, é muito importante você ter essa pessoa lá no começo para enriquecer o som do filme, mas também para ajudar que os outros departamentos cresçam. Em que sentido? Dentro do som, a gente tem diferentes frentes. A gente tem a frente da trilha sonora, que é a composição musical. A gente tem a frente da captação sonora, que é efetivamente no set de filmagem, como você vai captar cada cena. E a frente depois de pós-produção, que é de mixagem e junção desses sons. Quando você começa a pensar a sua trilha sonora, por exemplo, lá no começo, você já pode trabalhar com rascunhos sonoros, que vão ser as primeiras ideias de melodia, de harmonia, de instrumentação do filme. E essas ideias podem ajudar a inspirar a sua equipe, porque normalmente ouvir uma melodia fala muito mais do que muitas descrições. E isso ajuda você a setar a sua equipe naquela atmosfera e todo mundo vai criar numa mesma linha, em sintonia. Então, é muito importante que você já tenha esse processo porque enriquece os dois lados. Dentro disso, a gente tem a composição sonora, que normalmente vai se afinar mesmo na pós-produção. Você tem a captação em set, que também vai se afinar dentro da mixagem final, lá na pós-produção. E dentro dessa pós-produção, você tem o que a gente chama de planos sonoros no filme. E o que são esses planos sonoros? Normalmente, o plano base de som, que é aquele som mais baixo, mas que acolchoa todo o filme, é o plano de ruído. Então, normalmente, quando a gente vai fazer filmagens, a gente pega uma ambiência do que está acontecendo no set, que vai ser composta por esse silêncio, que tem grilinhos, que tem estalos, que tem respirações, e você vai jogar isso no plano mais básico do seu filme, mais baixo. Depois disso, a gente vai trabalhar o desenho sonoro, que são basicamente esses desenhos de passos, de estalos, de roupa, de respiração, que vão compor essa textura do filme. Depois, acima disso, a gente tem a trilha sonora, que é essa composição musical, que é composta por melodias, por harmonias, por ruídos feitos por instrumentos, né, ou outros meios. E acima dela, a gente tem os diálogos, que são as falas do filme. E essas compõem informações mais diretas, né, então elas precisam estar no primeiro plano. E é assim que a gente harmoniza o som do filme. Por isso que é muito importante que você pense seu som lá no começo, para que essa harmonização seja construída ao longo do processo de criação do conceito, e não armengada, por assim dizer, lá no final. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês façam sons incríveis nos seus filmes e continuem seguindo com a gente na Jornada da Relíquia.